Estamos há alguns domingos, estudando sobre alguns conflitos da alma. E fiquei pensando que até agora nós já estudamos sobre ira, amargura, ansiedade. Acho que esses três, né? E hoje culpa. E fiquei pensando que se esses temas forem abordados todos os domingos, sempre vai valer para a gente. Não é? Talvez alguém que ouviu o presbítero Márcio pregar semana passada sobre ansiedade, disse assim, puxa, aquela palavra era para mim, mas eu garanto para vocês que se nós pregássemos hoje novamente sobre ansiedade, a palavra seria para todos nós. Porque esses são os conflitos comuns a nós. Hoje pela manhã, escutando o pastor Eduardo falar sobre João, parece que a gente tinha alguma coisa para aprender com João. No domingo retrasado, sobre Tiago, Tiago também tinha algumas coisas para nos desmascarar e nos ensinar. No domingo retrasado, André também tinha coisas para nos ensinar. Então, eu acho que todos esses conflitos da alma precisam ser constantemente pregados para nós. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre culpa. Esses dilemas nos fazem perceber que quando nós olhamos com sinceridade para nós, logo nós percebemos que, em virtude do pecado que afetou a gente, o máximo que nós vamos conseguir na busca por fazer o que é certo será executar movimentos pendulares. Hoje a gente tinha uma frase aqui na pregação pela manhã, em busca do equilíbrio. Fiquei pensando, será que a gente consegue alcançar o equilíbrio com esse pecado que nos afetou tão profundamente? A aula do Heitor me deu a impressão que o máximo que a gente consegue fazer são movimentos pendulares próximos do equilíbrio, que quando a gente se vê, a gente já passou do ponto. Ou vai, ou volta. Não sei se a gente consegue alcançar esse equilíbrio. Eu garanto para vocês que é possível pregar e pecar daqui de cima quando a gente se prende muito aos olhares atentos dos ouvintes. Olha que coisa! Acredita que é possível tocar e se perder no meio da harmonia tão bonita da igreja, tomando muitas vezes um lugar que não é nosso? Nós somos assim. A gente escuta a palavra, a gente sai extremamente constrangido do que nós ouvimos hoje aqui pela manhã e somos capazes de entrar no carro e tudo aquilo que nós ouvimos, nós esquecemos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Quando a gente pensa sobre culpa, não foge à regra. Não foge à regra. A irmã Silvia, no ano passado, quando nós estávamos comprando as passagens para a viagem missionária, ela me ligou e disse assim, pastor, eu sou muito ruim com tecnologia, o senhor poderia comprar as passagens para mim? Falei, claro, irmã Silvia, eu vou comprar para a senhora. Lá no fundo eu pensei, puxa, essa geração atrasada não acompanha as coisas. Podia estudar, pegar o computador e tal. Pá. Fui lá e comprei a passagem, irmãos. Quando eu terminei de comprar a passagem, eu comprei para a data errada. Culpa. Fiquei com uma culpa. Não sabia como ligar para a irmã Silvia, para contar para ela que eu consegui comprar na data errada. E aí, toda a minha habilidade com a tecnologia foi posta de lado. E fiquei ali me remoendo, Puxa, culpa. A gente faz essas coisas de vez em quando. Vocês acreditam que depois que eu passei pelo processo de emagrecimento, às vezes eu me vejo tirando foto no espelho agora para me admirar? Que coisa! Era só para obedecer ao espírito, cuidar do corpo, ficar tudo bem com o espírito, o corpo e a alma, e está tudo bem. Aí estou lá muitas vezes. Aí quando eu me vejo, eu já fiz. Aí eu, culpa. Hoje a gente vai pensar sobre isso. E a minha oração não é com que você saia daqui com mais culpa, é que você saia liberto dessa culpa e aprenda a lidar com esse sentimento de culpa.
É muito possível que cada um de nós aqui tenha ficado cara a cara nessa semana com esse sentimento em alguma situação, não é verdade? Às vezes corrigiu o filho errado, já fez isso? Passou do ponto? Aí vai lá, o que eu fiz? Culpa. É possível que alguns de nós também camuflamos a nossa culpa. Tem gente que acha que não é culpado. Eu simplesmente acho que você está falando aí não me faz um culpado. Também é possível entre nós que há pessoas que lidam com esse sentimento há anos e, por não ter uma lente bíblica sobre a culpa, não conseguem discernir se a culpa é real ou irreal e, por isso, vivem escravizadas num looping, quase que no looping, que não só cansa, mas mata espiritual, emocional e, em alguns casos, mata até fisicamente. Tem gente que se mata por não saber lidar com a culpa. O que nós podemos dizer, sem medo de errar, é que independente de ter estado cara a cara com a culpa essa semana, ou você ter camuflado, ou você ser uma pessoa escravizada pela culpa, as Escrituras nos ensinam que todos nós, como seres responsáveis que somos, tornamos-nos culpados por transgredir de alguma forma a perfeita lei de Deus. Todos nós. É um problema inerente a todos nós. Por isso eu disse lá em cima que o máximo que eu tenho a impressão que nós conseguimos fazer aqui nessa vida rumo à perfeição são movimentos pendulares. Leia o Salmo 119, que tem 176 versículos, e veja o que o salmista diz lá, no último versículo, após elogiar, após celebrar, após lisonjear a palavra de Deus, nos 176 versículos. Sabe o que ele diz? Senhor, me atraia. Me atraia. Porque apesar de eu saber tudo isso, eu ainda assim me vejo necessitado de um Salvador. Agora, a boa notícia é que nós podemos pensar biblicamente sobre a culpa. E, embora seja um tema um tanto confrontador, daqueles que vai aí em algum de vocês tirar a casquinha de alguma ferida talvez mal resolvida, é um tema libertador, porque essa é a nossa grande verdade dessa noite, uma vez que o Evangelho responde à culpa ao nos assegurar que Cristo levou a culpa sobre si mesmo para que pudesse nos dar a sua inocência. Essa é a nossa grande verdade que a gente precisa sair daqui esta noite. O Evangelho responde à culpa ao nos assegurar que Cristo levou a culpa sobre si mesmo para que pudesse nos dar da sua inocência. Uma vez que a gente vai pensar sobre culpa a partir de uma perspectiva bíblica, é importante a gente pensar sobre isso também. É extremamente importante a gente perceber que aqui está o nosso divisor de águas para abordar este e qualquer assunto que foi abordado até aqui, a lente bíblica. Heitor mostrou isso na aula dele, né, Heitor? Colocou aquele visorzinho lá com Deus. É enxergar o problema a partir de Deus, como Deus pensa, como Deus enxerga, como Deus propõe uma solução para isso, e não nós. Se nós formos às demais ciências que tentam evocar para si a autoridade sobre esse tema, pense em outras ciências. Nós teremos um tipo de conselho, certo? Se nós formos às Escrituras, nós teremos outro tipo de conselho. Os pressupostos, o processo e a proposta de solução são bem diferentes dependendo de onde você parte. Isso é muito delicado e perigoso. O conselho meramente humano, ele é temporário. O conselho bíblico, ele é eterno. O conselho humano dá uma falsa liberdade. O bíblico traz uma verdadeira liberdade. O conselho humano não tem o principal agente transformador, que é quem? O Espírito Santo. O bíblico só tem impulso de mudança por causa do Espírito Santo. Se você procurar numa simples consulta, por exemplo, no Google, como lidar com a culpa, essa será a resposta mais rápida que você vai encontrar por lá. Lidar com a culpa pode ser um processo gradual, tudo bem, mas é importante dar passos em direção ao autoentendimento e ao perdão. Aqui começa o perigo, né? Ao autoentendimento. O que é esse autoentendimento? O que é essa coisa gradual? Lembre-se de que todos têm desafios emocionais em suas vidas. Ponto pacífico entre nós, né? E você não está sozinho nessa jornada. Seja gentil consigo mesmo e busque apoio quando necessário. Olha a resposta do Google para lidar com a culpa. Perigoso, né?
Eu não sei se vocês perceberam, mas o Google não trata de coisas espirituais, ele trata de coisas emocionais. Ele só vai até uma camada, ele trata a culpa como emoção, ele não trata como um problema espiritual. E ele resolve isso a partir desse conselho de que você deve ser gentil consigo mesmo e busque apoio quando necessário. Se nós procurarmos como lidar com a culpa em púlpitos de coach ou gurus espirituais, que não é o caso dessa igreja, nós vamos ouvir que devemos eliminar o sentimento de culpa, potencializando a nossa autoestima. É assim que funciona. Você não precisa sentir culpa, não. Afinal, você veio para se sentir bem aqui dentro e sair daqui melhor ainda. Não é? Mas não é assim que funciona biblicamente falando. O MacArthur diz que a verdadeira culpa tem somente uma causa, que é o pecado. Não tem meio termo, como nós ouvimos hoje pela manhã. Até que o pecado seja tratado, a consciência lutará para acusar. E o pecado, e não a baixa autoestima, é que o evangelho veio derrotar. Agora, se você abrir a Bíblia, você vai perceber facilmente que o tipo do conselho, a estrutura do conselho, o poder que há no conselho é totalmente diferente. Quer ver? Eu vou bombardear aqui a sua mente um pouquinho com algumas verdades bíblicas que tratam sobre a culpa. 1 João 9, vamos falar juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 51, versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Salmo 32, versos 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Salmo 51, verso 14 ao verso 17. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, e ele não desprezará. João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isaías 53, versos 5 e 6. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, fomos sarados. Salmo 130, versos 7 e 8. Por último, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena, completa redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Fiz questão de trazer textos do Antigo e do Novo Testamento, para você perceber que a Bíblia trata de ponta a ponta sobre como nós devemos lidar com a culpa. Já que a gente está pensando biblicamente agora, então vamos perguntar para a Bíblia. Onde que nasce a culpa segundo a Bíblia? Qual é a origem da culpa? Não diferente dos demais conflitos que nós abordamos até aqui, a culpa é um sentimento resultante da entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva se permitiram o quê? Ouvir outro conselho que não fosse o de Deus. Já estava tudo pré-determinado, tudo muito bem harmonizado, tudo muito bem pensado.
Mas, de repente, eles decidiram ouvir a voz de outro conselheiro. Adão e Eva tentaram fugir da configuração original, que era abençoadora de Deus para eles. E a primeira vez que esse sentimento é registrado na Bíblia, nós vemos algo muito mesmo semelhante ao que acontece conosco quando nós lidamos com a culpa. Você quer ver? Não sei se você estava mal resolvido com alguma pessoa, ou está há algum tempo magoado com uma pessoa. Isso te incomoda um pouco, e às vezes você resolve esquecer isso, você resolve esconder isso, às vezes você resolve dar um passo atrás, aí de repente você recebe uma mensagem dessa pessoa que você está mal resolvido com ela, e ela diz assim para você: oi, gostaria de falar um pouquinho com você. Se você estiver devendo no cartório, se você estiver mal resolvido com essa pessoa, naturalmente você vai ficar um pouco apreensivo. Tem gente que perde sono quando escuta essa frase, sabia? Quero falar com você amanhã. Alguém assim como eu? Tem gente que parece que está devendo no cartório. É isso que acontece, é esse sentimento que Adão e Eva tiveram quando o Senhor disse para eles o quê? Quero ter uma conversinha com vocês. Eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo. Eles saíram do propósito original de Deus. De repente, quando eles olharam para o lado, mudou tudo. Eles começaram a experimentar de alguns sentimentos, de algumas sensações que eram desconhecidas para eles. E o Senhor mandou uma mensagem para ele e disse assim: nós vamos conversar. Eu acho que eles nunca tinham escutado isso de Deus. Diz Gênesis 3, do verso 8 ao verso 10, assim, abriram-se então os olhos de ambos. Pá! E percebendo que eles estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, interessante isso, que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: vamos conversar? Tem um assunto para tratar com você. De repente, o coração dele, o que é isso que eu estou sentindo? Ao perguntar onde estás, Deus vai diretamente ao coração de Adão. Ele não vai às emoções, até a camada das emoções, ele vai ao coração. Ele não quer saber algo que ainda não saiba sobre a pessoa. Ele quer provocar alguma coisa nessa pessoa. Algo que só pode ser provocado dessa maneira, com a condição de que a pergunta atinja o coração da pessoa, de que a pessoa se permita ser atingida no coração. Adão se esconde para não ter de dar satisfações, parece com a gente, para escapar da nossa responsabilidade em relação à própria vida. E dessa maneira todos os homens se escondem, pois todos são Adão e estão na situação de Adão. Para escapar da responsabilidade por sua vida, a existência é transformada num sistema de esconderijos. A gente começa a criar um sistema de esconderijos que muitas vezes nós nos perdemos nele mesmo. Ficamos tanto tempo escondidos ali, que perdemos as forças e não sabemos muitas vezes como sair dali. Perceba que a origem e a solução para a culpa passam necessariamente pelo coração que sabe que ultrapassou os limites do temor aos princípios de Deus. A origem e a solução para a culpa passam necessariamente, inevitavelmente, pelo coração que sabe que ultrapassou não os caprichos humanos, mas os limites do temor aos princípios que foram estabelecidos por Deus.
Uma vez que a culpa é lançada, agora a gente entra no cenário que é dramático. O drama da culpa. Como lidar com a culpa? Como administrar? Como entender se é uma culpa real ou uma culpa irreal? Como saber se é uma culpa que vem de transgredir a lei de Deus ou simplesmente uma culpa que é provocada por um entendimento de regras humanas que foram colocadas sobre você? Eu preciso separar isso. É uma culpa real ou uma culpa irreal? Uma vez que essa culpa ela foi instalada, agora há um misto de 3 sentimentos que sempre vão andar juntos. A culpa sempre anda com a vergonha e o medo. Esses 3 sempre estão juntos. Culpa, vergonha e medo. Cada um numa certa medida. Não muito tempo depois deles pecarem, eles experimentaram a vergonha, que foi simbolizada no conhecimento repentino de que eles estão nus e desejam se cobrir. Eles experimentaram medo ao correrem e se esconderem de Deus, desesperados para escaparem de suas vistas. Eles experimentaram a culpa, sabendo que foram de inocentes a culpados perante os olhos de Deus. E em cada caso, meus irmãos, eles estavam certos. Eles tinham toda a razão de experimentar vergonha, medo e culpa, porque eles se comportaram de forma vergonhosa. Eles ofenderam um ser poderoso e se tornaram objetivamente culpados perante uma lei divina. Não estava nada errado ser essa a reação, uma vez que eles transgrediram a lei de Deus. Mas o âmago da nossa questão aqui é como fazer com que esse sentimento não perpetue em nós e nos consuma de tal modo a fazer uma série de besteiras como Adão e Eva começaram a fazer aqui. Se você ler o restante do texto, você vai ver que Adão e Eva começam a fazer uma sequência de besteiras. O sistema de esconderijos que eu falei aqui. Começam para um lado, para o outro, como se fosse possível esconder isso de Deus. Se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos perceber que quando Adão e Eva se propõem a resolver a questão da culpa por eles mesmos, o máximo que eles conseguem fazer é piorar a situação. Sabe quando você vai corrigir um filho, por exemplo, e você quer que ele entenda que ele transgrediu a lei de Deus? Efésios 6:1 diz: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo e agradável ao Senhor. E aí ele diz assim para você, né? Como o Heitor disse hoje de manhã: não entende nada, pai. O senhor está errado. Eu sempre digo que quando os filhos adquirem discernimento moral e começam a usar as conjunções mas e se, a gente tem uma série de problemas. Até eles não usarem mais e se, está bacana. Né? E muitas vezes, quando eles tentam resolver por eles mesmos, eles fazem piorar a situação. A gente até diz isso para o filho, né? Olha, é melhor você ficar calado. É melhor você ficar calado, senão a coisa vai piorar para você. E o principal causador disso é um sentimento motivador para a solução do problema chamado remorso. O que fomenta isso, o combustível disso, se chama remorso. Se nós olharmos para a pergunta que Deus faz primeiramente a Adão, o que ele queria como resposta, irmãos? Confissão. Simplesmente confissão. Ele não queria contra-argumentação, ele não queria justificativa, ele queria: errei. Estou com medo, estou morrendo de vergonha, estou sentindo um negócio que eu nunca senti, que está pesado aqui dentro. Eu quero dizer que eu errei. Era isso que ele queria. Mas não uma confissão cheia de remorso, e sim uma confissão verdadeiramente arrependida. Agir motivado pelo remorso é agir humanamente, é fomentar a mentira, o orgulho, e o pior de todos, a não autoridade suficiente de Deus sobre as nossas vidas. Agir movido pelo remorso é mais ou menos quando a gente termina as pregações e os cultos e a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, mas a gente não reage à misericórdia de Deus. É quando a gente diz assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda, mas eu não me permito ser ajudado por ele. É quando eu digo assim: Senhor, meu coração é teu, mas eu não deixo ele tocar em todas as áreas do meu coração. Isso é remorso.
Isso não é arrependimento genuíno. Isso não liberta a gente da culpa. Pelo contrário, isso camufla mais ainda a nossa culpa. Agir assim é se colocar inevitavelmente sobre dois cenários opostos. Ou nós subestimamos a culpa, ou nós superestimamos a culpa. Isso tem cara ou de liberalismo, né? Que é viver a vida sem a lei do Senhor, e se não há culpa, não há necessidade de confissão, não há necessidade de arrependimento, não há pecado e não tem necessidade de redenção. Jesus é inútil. Cuidado, para você não viver nesse universo aí de não sinto culpa. Não me arrependo do que eu fiz lá no passado. Está tudo certo, eu sigo assim olhando para frente. Cuidado. Isso cheira muito, muito liberalismo. Muito. Do outro lado, tem aqueles que se culpam demais, que se excedem na culpa. Isso tem cara de legalismo, que é viver a vida preso por uma culpa promovida pela lei do homem, não pela lei de Deus. Vou citar aqui o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, tá bom? Embora ele tenha pisado na bola com algumas questões doutrinárias ainda, né, nós não podemos negar que ele fez um golaço quando ele escreveu a sua obra chamada Confissões. Já leram? Faz muito bem. Deveria ser, na verdade, Baixa a Bola o nome desse livro, né? Para ser bem atual. Confissões. É lógico que o texto dele não chega nem perto da autoridade bíblica, mas eu creio que ele contribuiu muito na sua época para introduzir com um pouquinho de mais profundidade essa virada de chave que infelizmente ainda prende muitos até hoje na trilha do remorso para o arrependimento. Ele disse assim em sua obra, ó Felix culpa. O que ele quis dizer com isso? Ó culpa abençoada, feliz que me faz olhar para meus muitos pecados e meu pecado e dizer, seu peso, seu estrago, sua misericórdia e sua vergonha conduzem-me a Cristo. Nós devemos considerar que nesse caso o sentimento de culpa não é necessariamente resultante do pecado. Ele está dizendo para a gente que esse sentimento de culpa, uma vez que ele é visto pela perspectiva de Deus, ele é resultado da graça restauradora de Deus que deseja nos conduzir ao arrependimento de nossos pecados. Ele está dizendo, graças a Deus que todo domingo que eu venho aqui nessa igreja, o Evangelho me corrige. É isso que ele está dizendo. Graças a Deus que eu pertenço a uma igreja que prega sobre pecado. É isso que ele está dizendo. Porque uma vez que isso é pregado, eu sou constrangido e o Espírito Santo move a gente a se confessar e a buscar arrependimento. Agostinho quis dizer que a culpa não é um estado mental confortável. Não é verdade? A culpa deixa a gente atordoado. É escorregadio e patológico. Ao mesmo tempo, é necessário para o arrependimento e para a restauração da alma humana. E como que é a solução de Deus para a culpa, então, já que nós vimos que, se a gente pensar pela perspectiva do homem, a gente piora a situação. Em contrapartida, a palavra de Deus diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele olhou para Adão e Eva e olhou para cada um de nós aqui, sendo ainda nós pecadores, e Ele provou o seu amor por nós, nos trazendo na cruz a solução para qualquer tipo de sentimento de culpa que venha sobre nós, uma vez que nós tratássemos deste tema pela via do genuíno arrependimento. Ele está dizendo aqui para a gente que a solução passa pela via da cruz, ela passa necessariamente pelo sacrifício de Jesus, ela passa pela obra do Espírito Santo. Sem Espírito Santo é impossível se libertar da culpa, é impossível. Essa é uma ação resultante da obra de Deus em nós. Veja que enquanto a pessoa com remorso se lamenta por ser tão grande quanto os outros pensavam, por não ser tão grande quanto os outros pensavam, o arrependimento mostra a pessoa como ela realmente é. O remorso, por exemplo, ele se lastima assim, não acredito que eu fiz aquilo, mas o arrependimento confessa, eu não só acredito que eu fiz aquilo, como eu sei que isso é só a ponta do iceberg. Embora o remorso se entristeça pelo pecado, ele não se arrepende, tampouco vê necessidade de fazê-lo. Ele apenas decide não pecar novamente. O arrependimento, pelo contrário, se aflige pela corrupção do pecado.
Entendendo a natureza das garras do pecado, o arrependimento diz, como Paulo, miserável homem que eu sou. O remorso se lamenta pelo fruto do pecado, enquanto o arrependimento chora tanto pelo fruto do pecado, quanto pela raiz do pecado. É uma ação mais interna que externa. Faz toda a diferença enxergar esse tema pela perspectiva de Deus. Como eu disse a vocês, embora haja uma diferenciação entre culpa real e culpa irreal, a nossa maior convicção é que Deus, por meio da narrativa do Evangelho, responde à vergonha ao dizer como Cristo foi envergonhado em nosso lugar para restaurar a nossa honra. Só Ele pode restaurar a nossa honra. Responde ao medo também o Evangelho, ao dizer como Cristo derrotou todos os inimigos e como Ele mesmo nos dá do seu poder. E também responde à culpa, a nos assegurar que Cristo levou a culpa sobre si mesmo para que pudesse nos dar da sua inocência. Depende de onde a gente quer enxergar. Tem gente que prefere ficar sendo relembrado pelo diabo do passado, que prefere ouvir a voz do Senhor que cura e liberta. Está escutando quem? A voz de Deus ou a voz do acusador? Em outras palavras, quando nós damos autoridade suficiente ao Evangelho como árbitro para nos autoconfrontar com relação aos pressupostos, o processo e a solução para a nossa culpa, Ele inevitavelmente, por meio de Cristo, vai restaurar a nossa inocência. Pense, por exemplo, rapidamente em Simão Pedro e Judas Iscariotes, esses dois personagens. O que os dois fizeram em comum? Os dois traíram o Senhor. O primeiro, Simão Pedro, para não se prejudicar. O segundo, para se beneficiar. Mas ambos traíram. Eles pisaram feio na bola. O ponto é que o primeiro foi tomado pela culpa real, por essa tal tristeza segundo Deus, e arrependeu-se e foi restaurado. O segundo foi esmagado pela tristeza do mundo e tirou a própria vida, destruído pelo remorso. Sim, irmãos, eu diria que remorso é o nome usual para a tristeza do mundo. O arrependimento, não. Se a gente pensar aqui no significado etimológico da palavra e exegeticamente, arrependimento significa mudança de mente, de mentalidade, outra cabeça e pensamento. É olhar para frente, para o futuro, para a vida, a partir daí. Eu afirmo para vocês que nós podemos e devemos olhar para trás apenas para recordar a graça e a misericórdia de Deus que nos impulsionam para viver o presente e o futuro. Se for olhar para trás, faça só com esse movimento, de ver graça e misericórdia de Deus. Eu vou completar agora em julho 21 anos de casado. É graça, pura graça, pura graça. Tinha 21 anos quando me casei com a Carol, que tinha 18. Casamos, tudo certinho, debaixo da bênção de Deus. Olhar para trás e pensar quantas falhas. Já pensou se eu ficasse olhando para trás no meu casamento e ficasse me martirizando por todos os erros que eu fiz e como que eu iria perpetuar isso sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha família? Eu não preciso disso. Eu posso simplesmente confessar o meu pecado ao Senhor. Olhar para trás e ver a graça e a misericórdia agora agir no presente e no futuro, olhando para o Senhor. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar a culpa de vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Qual é a promessa dele? E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos a lidar com a culpa a partir de Cristo, irmãos, é libertador. Mas a partir do homem só promoverá em nós pensamentos defensivos, reações de autocondenação e tensão física e dor moral. Algumas considerações finais aqui. Penso que vale a pena a gente fazer algumas perguntas no sentido de uma autoavaliação, que pode começar aqui, inclusive, já agora. Ou você pode estender também, além daqui, para alguma pessoa. Você está aprendendo como lidar com o tema hoje e é muito possível que nos seus relacionamentos deve ter alguém que não sabe lidar com culpa. Por uma perspectiva bíblica, faça essas perguntas a você. Existe alguma coisa na sua vida que você está fazendo com que se sinta culpado? O quê? Dê um nome para isso. Analise.
Está transgredindo a lei de Deus ou é um capricho humano? Como você lidou com seus sentimentos de culpa em ocasiões anteriores? Como é que você reage quando você recebe a mensagenzinha lá? Você se esconde? Você é um perpetuador de conflitos ou você procura acertar isso? O que foi que o ajudou naquela época? O que te atrapalhou? Quais eram os conceitos de certo e errado dos seus pais? Já se perguntou isso? Eles eram inspirados na palavra de Deus? Era a lei dos seus pais? Era o sonho dos seus pais? Ou era a lei de Deus e o projeto de Deus? Você acha que as exigências dos seus pais eram altas demais a ponto de você nunca conseguir alcançá-las? O que acontecia então quando você fracassava? Você repete esse tipo de comportamento hoje sobre os seus filhos? O que a sua igreja ensinava sobre o que é certo e o que é errado? Havia uma base bíblica clara para esses ensinos? Dimensione a culpa. Existe alguma coisa que faz os outros se sentirem culpados, mas com a qual você não se incomoda? O quê? O quê? Concluo dizendo que pensar biblicamente sobre a culpa é nos livrar da tendência de subestimá-la ou de superestimá-la, é nos desviar das inclinações do legalismo ou do liberalismo, e é também nos impedir de querer assumir um lugar redentivo que nunca foi e nunca será nosso. Você não consegue lidar com esse tema e quer ajuda? Eu estou me colocando à sua disposição para lhe ajudar durante a semana. Eu, os demais pastores e os presbíteros dessa igreja e os conselheiros bíblicos que estão disponíveis por aí. Não fica aí sozinho, não. A gente tem aprendido a lidar um pouquinho melhor com esses sentimentos e a gente pode ajudar você. Faz uma ligação, manda uma mensagem, vamos aprender a lidar juntos, biblicamente, sobre a culpa. De repente você aprende e leva isso para outro lugar. E a gente começa a anunciar a palavra de Deus, libertando mais pessoas pelo mundo afora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente reaja à misericórdia de Deus. Vamos orar uma canção e vamos colocar qualquer tipo de sentimento de culpa aos pés da cruz. Minha oração é que o Senhor nos liberte, que o Senhor não nos deixe ficar nesse looping. Acabamos de cantar que Cristo morreu, venceu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Coloca a culpa aos pés da cruz e recebe cura de Jesus.